Bom dia, classe Esperança, tudo bem com vocês? Muito bem, então estamos mais uma vez aqui reunidos nesse domingo, em mais uma escola dominical, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus novamente, não é mesmo? Então, espero que estejam todos bem, seguros em suas casas, espero que todos estejam se cuidando. Então, bom dia para todos também, bom dia para o Luquinhas, bom dia para o Caio, bom dia para o Igor, bom dia para o Vitor Hugo, bom dia para o Gabriel, bom dia para a Isabela, bom dia para o Matheus, bom dia para a professora Márcia e bom dia para todos aqueles que estiverem aqui conosco junto, nos assistindo. Vamos começar mais uma aulinha então? Vamos lá. Só que antes de iniciarmos a aula, eu vou pedir para que vocês novamente pausem o vídeo, façam uma breve oração, pedindo a Deus para que Ele esteja cuidando de nós, pedindo também orientação nesse momento para que nossos corações estejam abertos para receber a sua mensagem. Então esse é o momento. Pausem o vídeo, façam uma oração e em seguida nós continuaremos. Muito bem, vamos então iniciarmos a aula de hoje então. A aula de hoje será a continuação da aula que tivemos na semana passada. Nesse momento então nós vamos fazer um breve resumo, relembrando do que nós vimos na aula de semana passada. Mas vale ressaltar que caso queira relembrar algum detalhe, algum tópico específico ou relembrar da aula que foi dada, inclusive teve até uma historinha bem legal, você pode estar acessando essa aula aqui mesmo no YouTube. Eu acredito que o vídeo ainda está disponível, então caso queira relembrar algum tópico específico, algum detalhe importante, volte lá e dê uma reassistida para você ficar mais atento à aula de hoje. Bom, fazendo um breve resumo, então, relembrando da nossa aula de semana passada. Semana passada o assunto foi sobre o fruto do Espírito. Então, nós, de certa forma, fizemos uma breve introdução sobre o que seria o fruto do Espírito. Quais são as virtudes que pertencem a esse fruto do Espírito. E como eu disse, semana passada, nós tivemos uma historinha sobre uma pequena menininha ilustrando qual é a importância de sabermos sobre esse assunto e qual é a importância de termos o fruto do Espírito em nossas vidas. Além disso, foram dados exemplos que representaram de forma bem clara qual é a semelhança que existe entre uma pessoa e uma árvore. Inclusive, nós vimos que isso é até mencionado na Bíblia. Lá, nós vimos que as pessoas são iguais às árvores. E o que isso quer dizer? Quer dizer que cada pessoa produz um fruto, e através do fruto que vem dessa pessoa, que nós podemos observar, nós identificamos que tipo de pessoa ela é. Se ela é uma pessoa que vive fazendo coisas erradas, uma pessoa que está enraizada no pecado, ou se é uma pessoa que tem o fruto do Espírito e que é uma pessoa salva por Jesus. E tivemos uma historinha que ilustrou a dificuldade que uma menininha chamada Camila, que era a personagem central dessa nossa história, tinha em controlar a sua raiva, em controlar o seu nervosismo. Ou seja, era uma menina que ficava muito irritada com as coisas que aconteciam durante o seu dia e mostrava que ela não tinha nenhuma paciência. E importante, por mais que ela acordasse com o pensamento positivo, pensando que tudo ia dar certo durante o dia, o primeiro empecilho que acontecesse na vida dela, ali naquele momento, ela já ficava irritada e levava essa frustração para o dia dela. E conforme as coisas aconteciam, nós vimos que ela não tinha paciência e ficava nervosa. Ela conversava até com a sua boneca, que se chamava Ana Luísa, e desabafava com ela, falando sobre
que não tinha paciência, que acontecia isso e aquilo na vida dela. E em certo ponto da nossa história nós vimos que a boneca dela ficava até cansada, falando em seus pensamentos que ela já tinha ouvido todo esse blá 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 antes, em muitas outras vezes. Até que, em um momento muito importante, nós vimos que após ela passar por muita irritação, por muito nervoso, de ter passado por momentos difíceis com seu irmão, de ter pensamentos ruins sobre isso também, em um momento muito importante, ela conversou com a sua amiga Amanda. No primeiro momento, a conversa dela foi no sentido de desabafo. Ela falou que não aguentava, ela ficava muito irritada e que não tinha paciência. Até que essa sua amiga Amanda, ao ouvi-la, serviu como, de certa forma, como uma conselheira para sua amiga. Ela falou sobre a presença de Deus na vida dela. Amanda disse que tinha recebido Jesus como seu Salvador e a partir desse momento o Espírito Santo passou a viver dentro dela. E esse foi um belo exemplo e uma bela demonstração de Amanda para a sua amiga Camila. Camila ficou confusa, sem entender muito a sua amiga Amanda, até que Amanda, após ter essa conversa com ela, fez um certo convite para ela. Ela pediu para que sua amiga acompanhasse ela como visitante à sua igreja no domingo, inclusive para participar da escola dominical, igual estamos fazendo aqui agora. Camila aceitou o convite de Amanda e aí a história se encerra aí quando Camila se preparava para ir à igreja com a sua amiga. Muito bem, relembramos então. Turminha, um outro ponto muito importante a ser lembrado, semana passada nós usamos um texto da Bíblia que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esse versículo foi usado como referência para a aula de semana passada e, em continuação, nós iremos usá-lo agora nesse momento também para continuarmos falando sobre o fruto do Espírito. Bom, vamos lá então. Para começarmos, nós devemos entender que o que acabamos de ler quer dizer que o fruto do Espírito reúne uma série de virtudes de um cristão verdadeiro. Assim como no exemplo que nós vimos na aula de semana passada, o cristão é como uma árvore. E assim como uma árvore rende bons frutos, o cristão deve deixar frutificar em si estes elementos mencionados por Paulo lá em Gálatas 5. A partir de agora, vamos analisar cada item desse de forma bem detalhada e ver como podemos demonstrar cada virtude dessa em nossas vidas. E lembrando, para nos ajudar, eu deixei semana passada e vou deixar hoje também uma musiquinha que fala sobre o fruto do Espírito. É muito interessante porque essa música ela fala a respeito desse versículo que acabamos de ler. Então, de certa forma, isso irá nos ajudar a saber, a lembrarmos sempre quais são as virtudes do fruto do Espírito. Bom, vamos lá, voltando ao versículo então, o versículo começa dizendo assim, lá no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas: Mas o fruto do Espírito o primeiro tópico mencionado é o amor. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. O amor é essencial na vida cristã. Quando reconhecemos o amor de Deus em nossas vidas, temos que transbordar este amor aos que estão ao nosso redor. Assim como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. Muito bem.
A Bíblia está repleta de exemplos falando sobre o amor. Certamente deve estar passando em seu pensamento agora algo que fale sobre isso, alguma historinha que você se lembre, alguma parábola que você se lembre que fale sobre o amor. Bom, eu vou mencionar aqui um exemplo e vou deixar como observação para que vocês façam a leitura desse livro depois. O exemplo que eu vou deixar aqui para vocês é lá da Epístola de Paulo a Filemon. Em Filemon, lemos que Paulo pede para que Filemon estenda seu amor a Deus, amando seu escravo Onésimo. Isso representa bem como devemos amar todas as pessoas, independente de situações, de classe social, por assim dizer, enfim, nós devemos aprender com isso que devemos amar todas as pessoas. Bom, outro exemplo a ser mencionado está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, eu vou fazer a leitura. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Muito bem, olha só o que acabamos de ler. O amor de Deus nos foi derramado através do Espírito Santo. Ou seja, quando nós deixamos o Espírito Santo se mover em nós, temos a iniciativa de amar aos outros também. E aí uma pergunta. Como podemos demonstrar amor às pessoas? Bom, de antemão acaba sendo difícil parar para pensar em uma resposta para isso. Mas dentro de muitas alternativas, podemos mencionar aqui algumas que são não falando mal dos outros, obedecendo, não fazendo piadinhas, fazendo um favor, dando um presente, mesmo que não seja aniversário. Isso tudo como demonstração de amor. E veja que alguns dos exemplos que eu mencionei são coisas relativamente simples de serem feitas durante o nosso dia a dia. Por isso que é muito importante sabermos disso. Que ao fazermos essas coisas e muitas outras coisas que vocês certamente devem ter pensado, nós estamos realizando e até mesmo exercendo essa virtude de amor, o amor de Deus em nossas vidas. Muito bem, continuando então, vamos para o próximo tópico. O versículo fala aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Então agora falaremos um pouco sobre a alegria. E para começar, eu vou fazer uma pergunta e quero que você reflita a respeito. E a pergunta que tenho é: quando você que está aí me assistindo se sente feliz? Pausinha para reflexão, pense um pouco a respeito. Quando você se sente feliz? Bom, certamente você deve ter pensado em muitas coisas, não é mesmo? Bom, de fato, podemos ter alegrias em muitas coisas, mas prestem atenção. Quando confiamos em Deus, podemos ter uma alegria verdadeira, que nos dá esperança, mesmo em situações difíceis. Mas você pode até ficar se perguntando, quem consegue ficar feliz quando está passando por alguma dificuldade? Bom, é difícil, eu sei, mas quando confiamos em Deus, nossa alegria é em todos os momentos, e não apenas quando as coisas vão bem, sabe? Bom, quem só fica feliz quando as coisas estão bem, não consegue viver bem. Porque na vida a gente passa por inúmeros problemas, e vocês já devem saber disso. Mas quando temos esperança em Jesus, nossa alegria é diária. Bom, eu vou falar bem breve sobre a alegria, mas quero que fiquem com esse pensamento e com essa reflexão. Nós devemos ter a alegria de Deus em todos os momentos de nossa vida, porque sabemos que Deus irá nos dar capacidade e estará conosco em todos os momentos. Continuando, o próximo tópico irá falar assim, vamos olhar o nosso versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz. E agora vamos falar um pouco sobre paz. Bom, turminha, nós devemos saber que a paz que o Senhor nos oferece, assim como a alegria que nós acabamos de ver, ela é para sempre, mesmo quando passamos por situações difíceis. Por isso, Jesus disse que nos dá uma paz diferente da paz que o mundo nos oferece. Prestem atenção no versículo que eu separei aqui pra gente, lá em João capítulo 14, versículo 27. Acompanhe a leitura aí. Diz assim: Deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João capítulo 14, versículo 27. Isso é o que Jesus disse falando a respeito da paz. Bom, nós ficamos em paz com Deus quando confiamos que Ele nos perdoa de todo pecado e nos garante a salvação. Por isso, o cristão sente paz mesmo em situações difíceis, pois o cristão sabe que, independente de tudo ao redor, sua paz eterna está garantida. Então, falando sobre paz, eu gostaria de falar isso, deixar esse breve pensamento para vocês, para entendermos um pouco mais sobre essa virtude de paz, falando sobre o fruto do Espírito. Então, vamos ao próximo item. Vamos ler novamente o versículo. Mas o fruto do Espírito é o amor, já falamos, alegria, já falamos também, paz, acabamos de ver, e longanimidade. Nossa, essa palavra é um tanto quanto diferente, não é mesmo? Mas devemos saber que essa palavra ela é importante, porque ela pertence a uma das virtudes do fruto do Espírito. Então vamos falar um pouco sobre longanimidade. Bom, vamos lá então. Vamos falar brevemente sobre longanimidade para facilitar o nosso entendimento. Bom, longanimidade é uma palavra muito difícil. Será que existe algum significado? Que existe algum sinônimo? Sim, existe sim. Longanimidade é o mesmo que paciência. Então, quando falamos de longanimidade, estamos falando de paciência. Longanimidade vem de longo, alguém que é longo em sua paciência, e isso facilita para lembrarmos o seu significado. Falando sobre paciência, então, devemos ter paciência com os irmãos, com os professores da escola, com as pessoas que convivemos, enfim, com as pessoas de forma geral. Na historinha de semana passada, talvez o foco de um dos problemas da menininha, que era a personagem principal, é que ela não tinha paciência com as coisas que aconteciam, principalmente com o seu irmão. Então faltava para ela essa virtude de paciência. Certamente vocês também devem ter situações parecidas. Vocês já conseguem imaginar alguma situação em que vocês fiquem sem paciência? Será que já passaram por isso? Por exemplo, quando vão a uma loja ou tem que enfrentar algum tipo de fila, esperar por alguma pessoa, enfim, será que estamos exercendo a nossa paciência? Sim, esses são exemplos de situações em que demonstramos ter paciência. Mas, sabe, devemos ter paciência mesmo com coisas que nos irritam, como, por exemplo, na historinha de semana passada. Nós vimos que constantemente o irmão da menininha irritava ela e ela não tinha paciência. Mas sabe uma coisa muito importante? Mesmo em situações como essa, nós devemos ter paciência, porque, como vimos, a paciência, a longanimidade, é uma virtude do fruto do Espírito. E quando temos esse comportamento, quando demonstramos a nossa paciência, nós estamos fazendo florescer esse fruto em nossas vidas, que é o fruto do Espírito. Então, concluindo, nós devemos ser pacientes mesmo quando as pessoas nos perturbam. Enfim, devemos ter paciência em tudo em nossas vidas.
Muito bem, partindo para o próximo item, então, voltando para o versículo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade e agora falaremos sobre benignidade. Bom, qual o significado de benignidade? Bom, vamos lá. Benignidade quer dizer, de forma bem resumida, respeito e educação. Então, quando falamos de benignidade, estamos falando de respeito e educação. E, por mais que pareça óbvio o entendimento dessa palavra, óbvio o entendimento desse significado, algumas coisas importantes devem ser levadas em consideração nesse tópico. Vamos lá. Falando sobre respeito e educação, devemos tratar todos ao nosso redor bem, seja no ônibus, seja na escola, seja nas lojas, seja no prédio, seja onde eu estudo inglês, enfim, em qualquer lugar devemos demonstrar respeito e educação. Por exemplo, o simples gesto de dizer bom dia às pessoas que estão ao nosso redor demonstra esse tipo de comportamento de respeito e educação. E vale ressaltar que essa é uma virtude muito importante para demonstrarmos o fruto do Espírito em nossas vidas. Benignidade. É isso aí, respeito e educação. Muito bem, acredito que todos nós temos isso, pelo que eu conheço vocês, meus aluninhos, e posso dizer que são todos muito bem educados. Muito bem, vamos ao próximo item. Lendo nosso versículo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Agora falaremos sobre bondade. Esse é outro conceito muito fácil de ser aprendido também, e até mesmo quando o simples fato de falarmos já de antemão já conseguimos pensar em possíveis significados, enfim. Mas falando um pouco sobre bondade, bondade é ser carinhoso e tratar todos bem, oferecendo favores e ajudando sempre que precisarem. Bom, certamente vocês devem pensar em muitos exemplos disso em suas vidas, mas ressaltando então, ser bondoso, demonstrar essa virtude de bondade faz florescer o fruto do Espírito em sua. Muito bem, já vimos muitos tópicos até então, mas iremos continuar até terminarmos esse versículo. Continuando então, lendo o versículo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e agora falaremos sobre Bom, vamos lá. A princípio, parando para pensar, parece difícil tentar explicar o que é fidelidade. O que seria fidelidade? Tente pensar em alguma coisa aí. Bom, como eu disse, parece difícil explicar o que significa fidelidade, mas não é. Vamos lá, de forma bem clara, ser fiel significa ser confiável e leal. Por exemplo, alguns exemplos que podemos citar sobre ser confiável e leal é quando devolvemos algo que não é nosso. Quando você pega alguma coisa emprestada e devolve, você está demonstrando que é confiável e demonstrando a sua lealdade. Quando você paga alguma coisa que você está devendo ou que pegou emprestado também é um outro exemplo. Quando falamos a verdade, ou seja, para demonstrarmos ser confiáveis e pessoas leais, nós devemos sempre falar a verdade. A mentira não deve estar presente em nossas vidas. E isso é uma coisa muito importante que se encaixa perfeitamente nesse conceito de fidelidade. Devemos sempre falar a verdade. Um outro exemplo muito interessante que eu separei aqui para pensarmos é obedecer quando não estiver ninguém vendo. Essa aqui pega muita gente, não é mesmo? Porque pare para pensar. Certamente quando você recebe uma ordem, enfim, você consegue imaginar aí algum exemplo. Você recebe alguma ordem para fazer uma determinada coisa e aí quando você está sozinho, você fala, mas eu posso fazer porque ninguém está vendo. Olha bem, preste atenção, porque ser confiável e ser leal
para demonstrarmos essas virtudes, nós devemos obedecer mesmo quando não estiver ninguém vendo. Bom, eu citei alguns exemplos e tudo isso representa fidelidade, que é outra virtude que compõe o fruto do Espírito. Isso é muito importante e devemos sempre saber. Certo, turminha? Então vamos ao próximo. Mais uma vez, lendo o versículo então, vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e agora falaremos sobre mansidão. Muito bem, vamos lá. O que podemos falar sobre esse assunto, sobre mansidão? Vamos lá. Ser manso é basicamente aceitar a ajuda dos outros, ser humilde, não ser grosseiro, não ficar com raiva e, enfim, mesmo quando estivermos certos e os outros errados, não criar confusão, não criar briga, aceitar quando alguém pedir desculpas. Bom, eu citei muitos exemplos aqui que se enquadram perfeitamente no conceito de mansidão. Então, quando falamos de ser manso, de demonstrarmos a mansidão, nós devemos, de certa forma, compreender melhor as pessoas em determinadas situações, tentar lidar da melhor forma possível. Não ficando com raiva, não sendo grosseiro, não sendo agressivo, enfim, independente de qualquer situação, por mais que você esteja repleto de razão, sempre tentar agir da melhor forma possível, evitando briga, evitando confusão. Isso tudo representa a mansidão. E vocês devem estar pensando, não é fácil, e de fato eu afirmo, não é fácil exercer essa virtude, demonstrar ser manso, enfim, um exemplo que eu mencionei é não criar briga quando você está repleto de razão, quando alguma pessoa te contraria, mesmo você estando certo, é difícil contornar essa situação, mas a partir de agora, lembre-se sempre, mansidão significa isso, e quando passarmos por situações como essa, nós estamos tendo a oportunidade perfeita para demonstrarmos que somos esse tipo de pessoa, que temos a mansidão e que somos mansos. Que somos manso, isso mesmo. Isso certamente será muito bom para todos nós, porque com isso estaremos demonstrando que temos essa virtude do fruto do Espírito. Muito bem, falei brevemente sobre o assunto, mas creio eu que todos vocês conseguiram compreender. Vamos ao próximo então e chegamos ao último. Voltando ao nosso versículo então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e por fim o domínio próprio. Mas o que será que isso quer dizer, domínio próprio? Bom, vamos lá então. Domínio próprio é saber se controlar. Será que conseguimos pensar em alguns exemplos para facilitar o entendimento desse conceito? Vamos lá, eu tenho sim alguns exemplos aqui que eu separei. Por exemplo, não comer todos os doces que vemos, não comer um pacote inteiro de biscoito, ou enfim, quando os seus pais compram uma caixa de chocolate, de bombom, enfim, e fala para você não comer desenfreadamente, e supondo que você desobedeceu e foi lá e comeu tudo. Quando você faz isso, você não está demonstrando ter o domínio próprio e, além disso, você está desobedecendo também. Então, nesse sentido, domínio próprio significa ser controlado, saber obedecer e se controlar em determinados momentos de nossa vida. Além disso, um outro exemplo é não gritar quando estivermos com raiva. Certamente vocês já devem ter passado por alguma situação parecida com essa, de ter ficado nervoso por talvez uma besteira, um mal entendido, e chega um determinado momento em que as pessoas gritam uma com as outras. Enfim, isso não é nada bom e
Em contrapartida, devemos saber que quando isso acontece, quando gritamos por estarmos com raiva, não estamos demonstrando ter domínio próprio. Ou seja, não estamos demonstrando que somos controlados, que estamos sob controle. Muito bem. Então, de forma geral, domínio próprio é saber se controlar quando não gosta de alguma coisa. E assim por diante. Então, até agora nós falamos sobre todas as virtudes que compõem o fruto do Espírito, e o fim do versículo diz assim: contra estas coisas não há lei. Muito bem, isso quer dizer que nada pode contestar tudo isso todas essas virtudes que compõem o fruto. Certo, turminha? Então é isso aí. Hoje aprendemos um pouco mais sobre as características do fruto do Espírito. Embora tenha sido, de certa forma, resumido cada virtude, enfim, devemos sempre saber sobre essas características em nossas vidas. E mais, devemos a partir de agora então pensarmos em todas as nossas atitudes, pensarmos em tudo que formos fazer, se estamos agindo conforme o fruto do Espírito, de acordo com o que aprendemos na lição. Então, encerrando então a nossa aula de hoje, espero que tenha tudo ficado esclarecido, espero que todos tenham entendido de forma bem clara cada significado. Caso se por algum motivo algum de vocês tiver alguma dificuldade, vocês podem estar mandando mensagem para mim e para a professora Márcia lá no nosso grupo da classe Esperança, e lá conversaremos mais a respeito, falando sobre possíveis dúvidas, enfim, e de forma geral estaremos conversando e se comunicando através então do nosso grupo. Então, turminha, eu vou ficando por aqui. Um bom domingo para vocês, fiquem bem, se cuidem e até mais. Fiquem com Deus e tchau, tchau.